Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Assim diz a Palavra de Deus. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Vamos orar? Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos que somos pecadores, não mais escravos do pecado. Eventualmente pecamos, erramos, falhamos, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Mas te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor apague os nossos pecados, jogue nossos pecados no mar de esquecimento e deles não lembre mais. Que o teu sangue, esse sangue da nova aliança, seja derramado sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo essa programação neste momento, e que ela possa se sentir agora aliviada, curada, que ela possa se sentir agora abençoada, que ela possa se sentir tocada pelo Senhor, e que toda dúvida, toda dor, toda enfermidade, todo mal que está alcançando essa vida possa cair por terra pelo poder do teu nome, pois a tua palavra diz: é para isso que se manifestou o Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, para desfazer todas as obras do mal. Senhor amado, aquieta nossa alma, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, porque desejamos, queremos, na verdade nós necessitamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, que o homem desapareça, que o Senhor cresça e seja glorificado nesta oportunidade e para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar algo muito interessante sobre a lepra. A lepra é uma doença contagiosa, uma doença que ela é muito antiga, é uma doença que aparecia manchas na pele e até hoje aparece em muitas regiões, inclusive do Brasil. Nós temos pessoas que têm a lepra, que hoje é conhecida como hanseníase. A lepra aparecia umas manchas, depois virava escama e por fim virava úlcera. As pessoas ficavam de uma forma com o rosto desfigurado, partes da pele, partes do nervo eram apodrecidos e as pessoas perdiam aquelas partes mais externas, tipo boca, nariz, até os olhos, ouvidos, pontas de dedo, tudo aquilo que era mais externo caía. Então imagina só a situação, a pessoa ela era rejeitada, ela tinha que sair da sua casa, essa pessoa ela segregada, ela não tinha mais agora o convívio da sua família, o convívio dos seus amigos, não podia mais trabalhar, ela perdia tudo, perdia a sua dignidade, perdia o convívio das pessoas com que amava e tinha que ir para um lugar que hoje nós chamamos de leprosário, ou seja, um local específico para conviver pessoas que têm a lepra. Então, essas pessoas viviam longe da cidade, longe dos seus amigos, e quando era reconhecido pelo sacerdote que ele estava com lepra, ele tinha que gritar e sair gritando: imundo, imundo. Colocava-se um sinete
para as pessoas poderem saber que essa pessoa tinha lepra. Não podia nem se despedir da sua família. Imagina a situação hoje, por exemplo, se uma pessoa tem câncer, mesmo em estado terminal, pelo menos ainda continua em casa ou no hospital, mas próximo dos seus familiares. Não precisa ser segregado, não precisa ser separado dos seus entes queridos. Se uma pessoa tem AIDS, por exemplo, essa pessoa também tem tratamento. Não há cura, mas há um tratamento. E então, quando a pessoa era diagnosticada de lepra, era como se fosse uma sentença de morte. A pessoa já entrava em luto, as pessoas deixavam as barbas, no caso o homem deixava a barba crescer, as pessoas ficavam com roupa rasgada, e ela separada totalmente do convívio social. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem pessoas hoje que mesmo não tendo a lepra, elas se consideram leprosas. Vou te dar um exemplo. Pessoas, por exemplo, como prostitutas. Elas são mal vistas, mal observadas, elas são marginalizadas. Maconheiro, drogado. As pessoas já não querem nem conviver, não querem se misturar. E assim por diante. Quantas e quantas pessoas hoje são marginalizadas pela sociedade? Pastor, então o senhor está dizendo que esse comportamento é correto? Não, não estou dizendo que o comportamento é correto, porque Jesus sempre amou as pessoas, não amava os comportamentos, mas amava as pessoas. E nós, como cristãos, temos que ser seus imitadores, uma cópia de Jesus, o xerox de Jesus, ou seja, temos que amar as pessoas, não precisamos amar o comportamento, as atitudes, mas as pessoas, porque elas são feitas à imagem e semelhança de Deus, essas sim devem ser amadas. Jamais o Senhor fez acepção de pessoas. E jamais nós, como cristãos, podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos maltratá-los, não podemos segregá-los, não podemos rejeitá-los. Pelo contrário, nós temos que amá-los, nós temos que abraçá-los, nós temos que expressar o amor de Deus que está em nós. Então, muitas pessoas hoje vivem se sentindo como se fossem leprosos. A lepra era não uma doença, mas a pessoa se considerava impura, e no termo religioso era cerimonialmente impura, não poderia conviver com os seus familiares, trabalhar, não poderia ir no templo, ou seja, se fosse hoje na igreja, a pessoa ficava totalmente separada e segregada por causa dessa doença. A lepra, até hoje, ela é controlada, ou controlável, mas não tem cura. A cura só se consegue no estágio inicial, e mesmo assim tem que fazer o tratamento, que é um tratamento rigoroso. A média de vida das pessoas com lepra, segundo os historiadores, era em torno de 9 anos. Alguns viviam mais, outros viviam menos. O máximo de vida poderia chegar a 24 anos. Ou seja, a lepra era considerada uma doença incurável e era uma sentença de morte. Até hoje, em alguns países africanos, países menos desenvolvidos, a lepra continua matando e matando muita gente. É interessante que a lepra, então, ela tinha essas consequências. Primeira consequência, a rejeição. A pessoa era rejeitada pelos seus amigos, rejeitada pela sua família, rejeitada pela sociedade. E quantas pessoas hoje se sentem rejeitadas? E pode não ter a lepra fisicamente, mas emocionalmente se sentem leprosos. A pessoa ela é segregada, ou seja, separada. Há perdas irreparáveis na vida dessa pessoa, ou seja, ela perde amigos, perde o conforto da sua casa, perde o seu trabalho, perde a consideração das pessoas, perde a sua dignidade pessoal. Há muitas perdas. E muitas pessoas hoje também, elas têm muitas perdas, perdem tanto, que automaticamente elas se sentem perdedoras, leprosas. Ou seja, parece que todas as pessoas se afastam dela. Embora que ela não tenha ou não esteja doente, ela se vê como uma perdedora, uma pessoa leprosa, segregada e rejeitada pela sociedade. Agora vamos para a história. O que levou o leproso a buscar por Jesus? Uma boa pergunta, né? Talvez você tenha hoje algo que aos seus olhos é algo impossível, algo que aos seus olhos não vai se realizar.
Ou seja, humanamente é impossível de realizar. E nós temos falado aqui que o nosso Deus, Ele é especialista no impossível, pois a palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Quem poderá intentar contra o braço forte do Senhor? Se o Senhor agir, ninguém pode impedir. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais que nós pedimos ou que nós pensamos. Então, o que leva pessoas a procurar por Jesus? A primeira coisa é confiança. Ele tinha confiança que Jesus poderia curá-lo. Você confia no Senhor? Você conhece o caráter de Deus? Sabe que Ele é bom? Sabe que Deus é Pai? Sabe que Deus, Ele é chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco? A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, não há sombra de variação. Tudo que tem nas Escrituras que relata, retrata e revela o seu caráter, assim Ele é. Se você conhecer Jesus, não como a ótica de muitos religiosos por aí, mas sob a ótica da verdade, da palavra de Deus, você vai ver o quão bom Ele é, o quão Ele é solidário, o quão Ele se preocupa com você, inclusive nos mínimos detalhes. Então isso te traz uma confiança para você poder se aproximar de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, pois Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele está sempre, continuamente intercedendo ao Pai, por minha causa, por tua causa. Então na terra nós temos um intercessor chamado Espírito Santo de Deus, Romanos 8:26. Nos céus nós temos um intercessor, Jesus Cristo de Nazaré, Romanos 8:34 e Hebreus 7:25, ou seja, Ele tem a missão de ficar orando, intercedendo por mim e por você. Imagina só, da Trindade, 2 seres da Trindade, que é Deus, o Espírito Santo e o próprio Jesus, Filho de Deus, estão hoje intercedendo por você. Então você pode e deve ter confiança de se achegar a Deus e saber que Ele é bom. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. O que levou o leproso a buscar Jesus? Reverência. Ele adorou a Jesus. Ele se prostrou, ele se ajoelhou, ele colocou seu rosto no chão. Olha, você ser grato a Deus é algo legal, muito bom, porque nós somos gratos por tudo que Deus já nos deu. Você louvar a Deus é uma obrigação nossa, por tudo aquilo que Deus fez e fará. Adorar significa você reconhecer a Deus por aquilo que Ele é, pela sua natureza, pelo seu caráter, pela pessoa que Ele é o mais profundo nível de relacionamento. Esse homem reconheceu que Jesus era Deus, porque um judeu jamais se ajoelharia diante de um homem. Segundo a tradição rabínica, o verdadeiro Messias, ele curaria as pessoas da lepra. Outras doenças poderiam até ter enganadores, mas a lepra somente o Messias poderia curar. Então, aqui Jesus estava testificando, eu sou o Messias, porque eu estou curando a lepra. Imagina só, 800 anos se passaram e nenhum caso tinha sido comprovado de cura de lepra. O último teria sido através de Eliseu, o profeta Eliseu curando Naamã, o sírio. Depois, nenhum homem, a Bíblia relata, em nenhum outro fato histórico, nós retratamos que uma pessoa tenha sido curada de lepra. Agora Jesus estava curando esse homem. Jesus, ele tinha o poder para curar esse homem. E uma coisa interessante, porque esse homem, ele adorou, ele reverenciou, ele reconheceu que Jesus era Deus. Jesus era o Filho de Deus. Então, primeiro, ele teve confiança em Jesus, na sua natureza, no seu caráter. Segundo, ele teve reverência, ele adorou, ele reconheceu que Jesus era Deus. E por fim, ele teve humildade. Ele colocou o seu joelho no chão,
ele colocou o seu rosto no chão e ele pediu: se quiseres, pode me purificar. Que coisa interessante. Esse leproso, esse homem, ele deveria ter ouvido muito falar sobre Jesus, que Jesus tinha curado cego, coxos, paralíticos, ressuscitado mortos, liberto pessoas de demônios, e tantas maravilhas e tantos milagres que o Senhor mostrou a sua divindade. Mas ele sabia que para alguém realmente curar ou purificar um leproso, esse precisaria ser Deus. Então ele sabia que Jesus poderia curar, agora ele não sabia se Jesus queria curar. E aqui está uma conjunção, né? Se, uma conjunção condicional. Se quiseres, ou seja, eu sei que tu pode curar, eu sei que tu tem poder, tem autoridade para curar, mas você quer curar, Senhor? Ou seja, ele mostrou a sua humildade. Então, para que nós possamos nos achegar a Deus, precisamos fazer que nem esse leproso. Primeiro, confiar em Deus, confiar em Jesus, no seu poder. Segundo, nós temos que ter reverência, adorar, reconhecer que Ele é poderoso, que Ele é Deus. E o terceiro, humildade. Ou seja, a palavra de Deus diz que Deus, Ele não tem comunhão com quem é orgulhoso, mas sim somente com quem é humilde. Deus levanta o humilde e abate o orgulhoso. O orgulhoso é abominação para Deus. Então, se você quer chegar perto de Deus, reconheça que você não é nada. Reconheça que você é pecador. Confesse os teus pecados ao Senhor. E saiba que Ele pode te ajudar, Ele pode te purificar, Ele pode te curar, Ele pode trazer a bênção para a tua vida, porque Jesus pode todas as coisas. Uma outra coisa aqui que eu fico também admirado, que diz assim que cheio de compaixão, aqui no versículo 41, Jesus teve amor. Jesus, ele sentiu a dor daquele homem. Imagina quantos e quantos anos. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 12 a 16, diz que o leproso estava coberto de lepra. Ou seja, o estado dele era um estado realmente drástico, dramático, complicado. Era um estado grave, porque ele estava com o corpo dele cheio de lepra. E Jesus, ele sentiu a dor desse homem. Pastor, o que isso quer dizer? Que o Senhor Jesus, ele conhece a tua dor, que o Senhor Jesus conhece a tua tristeza, que o Senhor Jesus conhece a tua perda, que o Senhor Jesus sabe o teu sofrimento, Ele te conhece mais que você mesmo. Você talvez pense, ninguém sabe o que eu estou sofrendo. Deus sabe. Primeiro porque Ele é Deus. Segundo, porque Jesus foi homem, Ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas não pecou. Ele conhece a dor, Ele conhece o sofrimento, Ele já foi, experimentou todo tipo de dores. Ele foi deixado só e foi abandonado. Então Ele sabe o que você está passando. Uma coisa interessante aqui que diz que Jesus tocou-lhe. Olha só, imagina quanto tempo esse homem, ele estava sem conversar, talvez conversasse com outros que estavam na mesma situação, no mesmo local. Mas quem sabe nunca mais alguém tivesse tocado nele. E agora, depois de tantos anos, tanto tempo, alguém lhe toca. Sabe que eu aprendo que às vezes as pessoas vêm falar conosco cheio de problemas, não para que nós venhamos a dar uma resposta, uma solução, mas às vezes só o fato de nós ouvirmos com atenção, o fato de nós nos sensibilizarmos, termos compaixão, o fato de nós abraçarmos e talvez não falar nada, seja isso que a pessoa queira. De repente é somente carência, ela precisa de um contato e um abraço. É terapêutico, o abraço
é curador, o abraço ele aproxima, o abraço faz milagres. Jesus o tocou, e olha que Jesus não poderia tocar, porque a lei proibia alguém de tocar num leproso, porque como essa doença é contagiosa, poderia passar a doença para Jesus. Jesus não estava nem aí para a doença, Jesus não estava nem aí para as leis, porque uma lei maior que a lei do amor estava imperando, e Jesus o tocou, porque Jesus queria livrar aquele homem daquele peso, daquela escravidão, de anos e anos de sofrimento. Ele se colocou no lugar daquele homem, e por isso ele o tocou. Então o único que pode tocar na tua vida, onde ninguém pode fazer nada, é Jesus. Talvez você já tenha procurado muitas pessoas, talvez você já tenha ido em vários lugares, mas você se sente andando em círculos. É como se você estivesse andando num carro e pega agora uma lama, e quanto mais você traciona, você fica mais atolado, porque o teu carro não é 4x4. E você se sente perdido, você se sente desesperado, você está em pânico e não sabe mais o que fazer. Eu quero te dizer que Jesus tem poder de ir além do que o homem pode fazer. O homem tem limites, o nosso Deus, ele é ilimitado. Por isso eu quero dizer para você hoje, se as pessoas te abandonaram, se você mesmo se abandonou, se você se sente doente, se você se sente mal, se você se sente um leproso, como nós estamos falando aqui, Jesus vai te tocar. E quando ele te tocar, o milagre vai acontecer. Apenas você tem que crer, você tem que confiar que o Senhor é o mesmo, o amor dele não mudou, a sua personalidade, o seu caráter continua íntegro. O Senhor, assim como tocou naquele homem, o curou, ele quer tocar em você e te curar também. Quando nós tocamos em Jesus, é realmente o nosso pecado, as nossas doenças passam para Jesus. Jesus é santo, Jesus ele é eterno. Então tudo que temos de ruim passa para ele. Pastor, isso tem respaldo bíblico? Tem. Isaías 53, versículo 4 e 5, quero ler para você. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que isso significa? Que os nossos pecados passaram para Jesus, mas a santidade de Jesus passou para nós. O que isso significa? Que as nossas doenças passam para Jesus, mas a vida de Jesus passa para nós. A nossa tribulação, nossas dores passam para Jesus, mas a paz de Jesus, que excede a todo o pensamento humano, passa para nós e protege a nossa alma, protege de toda a adversidade, toda a ansiedade, toda a preocupação. Então o toque de Jesus, ele tirou a impureza do homem. Jesus toca e o torna puro de novo. Jesus toca e o restaura. Jesus toca e restitui o homem novamente à sociedade, novamente à família, novamente ao emprego. Ou seja, a vida que ele tinha antes. Pastor, o que isso quer dizer? O toque de Jesus pode mudar completamente a tua vida. Jesus te tocando vai fazer com que algo, milagre aconteça, mas você não pode ficar de braço cruzado, apenas desejar, apenas querer. Você precisa agir. Então eu quero colocar para você algumas lições que nós precisamos compreender e entender dessa passagem. A primeira lição: o Senhor Jesus quis manifestar a glória de Deus,
e revelar que ele era filho de Deus. Ou seja, o milagre foi realizado e é realizado por Jesus para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Ou seja, o que nós fazemos hoje não é para mostrar que somos bons, não é para mostrar algo de nós, ou que nosso nome venha a crescer. Não, é para que o nome de Deus seja glorificado, que o Senhor seja glorificado. É para isso que nós nascemos e vivemos, para a glória do Senhor. Outra lição, ele veio purificar o homem da lepra, ou seja, do seu pecado. Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, nós perdemos a provisão, perdemos a proteção, perdemos o cuidado de Deus. Então, para nós podermos agora viver e ter uma vida boa, agradável, precisamos voltar para mais perto do Senhor. Precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender, ou seja, arrepender é realmente não querer mais fazer aquilo que fazia. Arrependimento tem que ser uma mudança de mente, uma mudança de vida, uma mudança de atitude diária. O que eu aprendo? Que nós devemos nos aproximar do Senhor Jesus com confiança, com reverência e com humildade. O que eu aprendo? Que o leproso ouviu falar de Jesus e decidiu ir atrás dele, ou seja, ele agiu, teve uma ação. A palavra de Deus diz que nós precisamos, a nossa fé tem que ser uma fé ativa, porque se não houver ação, a nossa fé é morta. Lá no livro de Tiago nos diz isso, no capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obra ela é morta. Então a fé ativa é aquela que age, uma fé ativa é aquela que coloca a sua vida em operação, em ação. Você realmente crê em Deus? Se você crê, você precisa necessariamente agir. O que eu aprendo? Que o leproso, depois de curado, ele teve que deixar o leprosário. Ele deixou aquele ambiente de doença, aquele ambiente de tristeza, de cárcere, de prisão. O que nós temos que fazer? Deixar tudo para trás, aquilo que nos prendia e que nos fazia adoecer. Agora, depois de curado, depois de purificado, depois de maduro, nós devemos fazer a mesma coisa que Jesus. Ser agente de cura, agente de purificação. Ou seja, onde de repente nós pecávamos, aonde nós tínhamos fraqueza, termos fortaleza. Aonde nós tínhamos limitações, Deus vai nos dar o poder para ajudar outras pessoas a se levantar e a serem curadas e a terem uma nova vida. Uma vida abundante, uma vida completa, pois para isso que o Senhor veio, para trazer vida e vida com abundância. Então, nós precisamos não só buscar o milagre, mas nós precisamos alcançar o milagre. E nada vai acontecer na tua vida se você se não se mover. Você precisa se mover, você precisa agir. Decida agir, decida buscar a Jesus. Abra o teu coração e com certeza o Senhor vai te curar. Com certeza o Senhor vai te purificar. Com certeza você vai ter uma vida nova, porque é para isso que o Senhor veio. Não só para realizar um milagre físico, não só para curar as tuas emoções, mas principalmente para escrever o teu nome no livro da vida, para que você seja salvo. Eu quero orar por você. Coloca a mão na altura do teu coração e peça para que o Senhor entre dentro do teu coração e tome conta dele, das tuas emoções, dos teus
Deus amado e Deus bendito, eu coloco agora, Pai, a minha vida e a vida dessa pessoa que está assistindo essa programação diante do Senhor. Dê coragem, dê ousadia para ela, Senhor amado, não só querer, mas sim se mover, agir, que ela decida pelo Senhor hoje e que tenha o seu nome escrito no livro da vida, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.